Bom, então, dando início às nossas atividades do Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Diversidade, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a todos e a todas, especialmente os nossos alunos do programa, mestrado, doutorado em Direitos Humanos aqui do programa Distrito Senso da Unijuí, cumprimentar também os nossos alunos da graduação em Direito, os alunos da graduação de outros cursos, de outras universidades. Eu vi que temos aí também um conjunto bem significativo de alunos de outras instituições. Cumprimentar de maneira bastante especial o nosso coordenador do programa, o professor Michael, aqui que se encontra, o Michael Vermut. Cumprimentar também as nossas colegas, a Joyce, a Ana, cumprimentar o meu colega de grupo de pesquisa que organizou comigo essa atividade, o professor André, também o Daniel, o professor Daniel. Então, sejam todas e todos bem-vindos, para que a gente possa já de imediato iniciar as nossas atividades. Eu gostaria de lembrar a todos, especialmente aqueles que querem atestado da atividade, que após a fala da professora Fernanda, a gente vai disponibilizar uma lista de presença. Assim funcionará também nas atividades da tarde, de amanhã de manhã e de amanhã à tarde, que espero que contemos também com a presença de todos que aqui se encontram. Então, professor Michael, então, agradeço a tua disponibilidade para estar aqui nesse evento. Lembrando que esse evento é uma atividade do programa, mas vinculado especificamente ao grupo de pesquisa Fundamentação Crítica dos Direitos Humanos, e ele está inserido dentro de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, né, que trata das questões identitárias, especialmente no âmbito do cenário jurídico contemporâneo. Tá? Então, eu gostaria de agradecer imensamente, farei novamente depois a Fernanda, Lúcia Fernanda Jofé Caigang, que foi uma aluna nossa aqui, né, Fernanda, da graduação, tem uma história muito bonita, né, uma indígena Caigang, lutadora, militante, mas, sobretudo, uma estudiosa da causa da sua etnia e também da causa dos povos indígenas do mundo. E que ninguém melhor do que ela pode nos apresentar um itinerário, um traço de como as coisas têm andado nesse campo, sobretudo no conjunto de dívidas e esquecimentos que os não indígenas têm em relação a estes povos, né? Ontem não, domingo, perdemos um pensador argentino importante que sempre se dedicou, né, a esta causa, né, o Dussel, que infelizmente nos partiu, e que, de certo modo, sempre teve um olhar muito significativo a essas questões. Mas, sobretudo, é importante que os próprios povos indígenas, pessoas indígenas, mulheres indígenas, os homens indígenas, crianças e velhos indígenas falem do seu próprio mundo, das suas próprias histórias, e é por isso que convidamos a Fernanda, que tem um olhar atento, sofisticado e muito rico sobre essas questões. Mas, para dar início, então, e recebê-los formalmente à nossa atividade, eu passo a palavra para o coordenador do curso, o professor Michael, para fazer uma saudação inicial em nome do nosso programa, Michael, para depois, de imediato, a gente passar para a apresentação e fala da Fernanda. Bem, obrigado, professor Douglas. Vocês estão me ouvindo? Bom dia a todos, a todas, a todes que nos acompanham. É uma grande alegria recebê-los aqui no nosso programa, nesse evento que foi organizado de uma forma tão cuidadosa pelo professor Douglas, pelo professor André e pelos pesquisadores que estão vinculados ao seu grupo de pesquisa. Esse Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Diversidade na Sociedade Contemporânea, que acontece no dia de hoje e segue, né, na data de amanhã, com uma programação bastante intensa, plural e diversa, é fruto, né, do trabalho dos colegas que estão à frente do grupo e que puderam qualificar sobremaneira o evento por conta do apoio, né, da instituição de fomento do CNPq. Isso tem se tornado cada vez mais frequente aqui no nosso programa. Nós estamos muito felizes com os resultados que os nossos professores estão obtendo nos diferentes editais para os quais estão submetendo propostas de eventos, de projetos, né? E nós entendemos que cada vez mais o nosso programa entra na vitrine, né, dos principais programas na área do direito aqui no Brasil, em que pese sermos uma instituição comunitária do interior do estado do Rio Grande do Sul,
né, estamos cada vez mais conseguindo, né, alçar voos bastante interessantes aí nos editais de fomento, né, concorrendo enfim, alcançando alguns espaços que até pouco tempo atrás eram absolutamente impossíveis de alcançar, né, por programas com o nosso perfil. E isso se deve ao trabalho, né, de todos nós, ao trabalho de cada um, de cada uma, que se empenha, né, que atende aos requisitos dos editais e que elabora propostas que, enfim, acabam sendo exitosas. Então, eu gostaria de cumprimentar na pessoa do organizador do evento, do professor Douglas, todos os nossos colegas que estão aqui, professor André, professora Ana, professora Joyce, professor Daniel, cumprimentar também os nossos estudantes de graduação, de pós-graduação, aqui da Unijuí e de outras universidades que estão conosco e que estarão conosco também no decorrer do evento, e saudar de um modo muito especial a Fernanda, né, professora Fernanda, pesquisadora Fernanda. É muito importante que um evento que tenha por título, né, Direitos Humanos e Diversidade na Sociedade Contemporânea já inicie com essa tônica, né, como disse o nosso ministro dos Direitos Humanos no seu discurso de posse, pessoas indígenas existem e são importantes, e é muito importante ouvi-la, né, portanto, sinta-se acolhida aqui no nosso programa. Nós sabemos já da tua incursão aqui pela nossa universidade, não é a primeira vez que nós temos a oportunidade de ouvi-la, e é sempre muito bom ouvi-la novamente. Sinta-se acolhida aqui no nosso programa, volte sempre que possível, nós sabemos que tu estás agora fora do país, se não me falha a memória, né? Acho que o Douglas havia comentado que tu não estás no Brasil nesse momento, mas sempre que estiveres por aqui, que puderes estar conosco, serás muito bem-vinda, muito bem acolhida aqui no nosso programa, que em alguma medida é também a sua casa. Então, professor Douglas, obrigado pela oportunidade de estar aqui, parabéns mais uma vez pela organização do evento, e a todos e todas uma excelente atividade. Obrigado, professor Michael. A Fernanda dizia que estava na finaleira para defender a tese, então eu não sabia se ela já estava em viagem ou estava em partida, né, Fernanda? Por isso que ela até me fez essa observação, então não sei se está ou não está no Brasil, mas independentemente de estar ou não estar com a gente é o que importa, né? Bom, vamos de imediato então a apresentação da nossa palestrante. Como eu já antecipei, a Fernanda é uma indígena caingangue, né? Lúcia Fernanda Jofé Caingangue, ela é advogada, mestre em Direito Público, é doutoranda em Patrimônio Cultural e Propriedade Intelectual pela Universidade Leiden, da Holanda, e é, sem dúvida nenhuma, uma advogada, militante, mas, sobretudo, uma estudiosa dessa temática, e que, não canso de frisar, teve uma presença aqui há um certo tempo, né, Fernanda, formada em Direito aqui pela Unijuí, que nos orgulha profundamente, espero que te orgulhe tanto quanto nos orgulha a nós. Foi aluno de alguns de nós aqui, eu lembro, eu estava no início da minha carreira, quando acho que nós nos encontramos na sala de aula. Então, Fernanda, é muito bonito ver o teu caminho, o teu itinerário naquilo que você tem se constituído numa mulher batalhadora da tua causa, do teu povo, né, da tua etnia, dos indígenas brasileiros mundiais, pode-se dizer assim, e que, de certo modo, entrou num mundo áspero, às vezes, que é o mundo acadêmico, para também levar a tua bandeira, levar as tuas preocupações, né? E está aí defendendo uma tese em breve. A Fernanda falará para a gente sobre povos indígenas e diversidade cultural, desafios para a afirmação de direitos coletivos. Então, Fernanda, até agradecendo novamente pela tua presença, a tua disponibilidade, te passo a palavra para que faça, no tempo que achar necessário, a tua exposição. Depois a gente abre para perguntas dos colegas, dos alunos, professores, alunas, e aí, por volta das 11 horas, acredito um pouquinho menos, a gente programa o encerramento da atividade, tal como a gente combinou previamente. Fernanda, por favor. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar conversando de novo com a minha universidade. A gente nunca deixa de ser, né,
parte da nossa universidade. Eu sempre dizia para meus professores, eu vou voltar, hein? Vou voltar aqui para dar palestra. Quando eu for a ministra do Supremo, eu volto aqui. Nós não temos uma ministra do Supremo indígena ainda, mas eventualmente tenhamos em breve. Quero agradecer ao professor Douglas, né, pelo convite. Só o professor Douglas consegue me rastrear às vésperas da defesa do doutorado, porque eu não estou atendendo nem telefonema. Eu viajo amanhã, eu vou para o Rio de Janeiro, mas antes eu vou passar na Fundação Casa de Rui Barbosa para receber a medalha Rui Barbosa na sexta-feira, então, assim, né, que é uma distinção na área da cultura, e a gente fica muito feliz por isso. Fui indicada para assumir o Museu do Índio no Rio de Janeiro, que é o órgão de produção científica e cultural da FUNAI, então, o museu tem 70 anos, é uma conquista, estamos às voltas, né, com a burocracia para nomeação, mas quero dizer que é uma honra participar desse Seminário Internacional de Direitos Humanos e Diversidade, né? Como o professor Douglas anunciou, eu vou falar um pouquinho de povos indígenas e diversidade cultural para a afirmação de direitos coletivos, que faz parte, né, da minha atuação nos últimos 20 anos, no cenário nacional, no cenário internacional, diretamente em terras indígenas, com universidades, né, com a cooperação internacional, com os organismos, os órgãos, né, do Poder Executivo, né, judiciário, legislativo. Agradeço ao professor Michael pelas palavras, espero, né, poder visitar presencialmente a Unijuí em breve. Todos estão convidados desde já para minha defesa na semana que vem, é possível assistir online, vai ser às 8h45 da manhã no horário de Brasília e 1h45 da tarde no horário holandês. Eu vou enviar para o professor Douglas, se é que eu não enviei o link para assistir a defesa, e a tese vai estar disponível no repositório da Universidade Leiden, acredito que no máximo no mês de dezembro. Bem, gostaria de começar essa fala, e eu sempre faço essa introdução mencionando o histórico que os povos indígenas têm com relação ao tratamento legal dado por estados e sociedade, né, aos seus povos indígenas. Então, nós viemos de uma história colonialista de negação de direitos. E as pessoas podem dizer, não, mas isso é parte do passado. Então, o Brasil teve 4 séculos de extermínio de um governo declaradamente exterminacionista. A ordem era matar, então os bandeirantes recebiam títulos de nobreza, né, dinheiro, para exterminar os seus povos indígenas. Isso explica por que de uma população de 5 milhões a 10 milhões de pessoas, que é o que se estima que havia em 1500, hoje nós temos 305 povos e 274 línguas vivas. Isso é resultado de um massacre, isso é resultado de um crime de lesa humanidade, pela qual o governo brasileiro nunca pediu desculpas e não houve qualquer reparação. Então, vejam, pelos crimes da ditadura, não há um único indígena anistiado, e nós temos campos de concentração indígena, né, criados, né, durante a ditadura militar, né, está aí, né, o caso Krenak. E não, a Comissão Nacional da Verdade faz pouquíssima referência, né, aos crimes cometidos contra povos indígenas. Então, não se trata de um padrão de relacionamento que ficou para trás, infelizmente. Até 1910, então, esse foi o paradigma jurídico de relacionamento. Fernanda, por que você diz isso? Porque haviam bulas papais, né, autorizando guerras justas. Foi necessária uma bula papal para reconhecer a humanidade dos povos indígenas. Nós tínhamos a nossa humanidade negada, para que se pudesse justificar juridicamente a declaração pelas coroas europeias de que as terras indígenas eram vacantes, eram terras de ninguém, eram terras sem donos, a res nullius. Então, né, havia sim uma intenção de negar direitos para expropriar territórios. Isso foi feito ao longo de 4 séculos. Em 1910, com os escândalos internacionais
em função do massacre de coletividades de povos indígenas, o Brasil cria o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. E ali se inicia o segundo padrão de relacionamento em que eu divido a história do país, que é o assimilacionismo. Então, funciona como um darwinismo social, em que no alto da escada, no alto da pirâmide evolutiva, está a sociedade branca, capitalista, ocidental, e lá embaixo, no último degrau, estão os povos indígenas, primitivos, né, despidos de tecnologias, e que tenderiam a desaparecer em contato com a sociedade nacional. Bem, isso não ocorreu, as línguas não desapareceram, né? Os costumes não desapareceram, e as terras indígenas que já eram da União, né, não voltaram a ser da União pelo desaparecimento completo dos seus povos indígenas. Em 1988, temos uma Constituição que reconhece a diversidade cultural dos povos indígenas. Isto não quer dizer que os paradigmas anteriores desapareceram. Nós vivemos 4 anos em que o presidente do executivo se posicionava de forma assimilacionista claramente. Os povos indígenas precisam viver como nós vivemos. Essa era a frase. Nós não queremos viver como uma sociedade que colocou o planeta em crise. Nós estamos vivendo o antropoceno. O planeta não suportará mais 50 anos de consumo no nível em que se está vivendo. Então, é preciso rever valores, é preciso reconhecer tecnologias para coexistir com a biodiversidade de maneira respeitosa, de maneira equilibrada. Nós vamos sediar a Conferência das Partes em Belém, né, de mudança climática. Então, nós esperamos que os saberes dos povos indígenas possam ser reconhecidos e possam ser retribuídos. Porque, e aí vem, né, o centro da minha fala, nessa linha histórica, nós podemos identificar negação de direitos do passado ao presente. No passado se negou o direito à condição de ser humano, a nossa própria humanidade, para justificar expropriação de território, para negar territórios. Vejam, a negação de territórios, muito embora nós tenhamos na Carta Magna um artigo que reconhece, ele não cria direitos, ele reconhece direitos pré-existentes ao território tradicional e usufruto exclusivo das riquezas existentes nesses territórios. Esse mesmo direito está ameaçado por projetos de lei absolutamente inconstitucionais que prevalecem no Congresso utilizando a tese do marco temporal, que fere a imprescritibilidade de direitos. Então, nós temos negação de direitos hoje dentro de um Congresso Nacional dominado por interesses econômicos que avançam rapidamente sobre os 13% dos territórios indígenas. Então, esse é o grande interesse, né, sobre povos indígenas. É 1% da população, 1.700.000 pessoas, segundo o IBGE, o censo de 2022, mas que estão com a posse de 13% do território nacional. Nossa, muita terra para pouco indígena. Ninguém pensa a mesma coisa quando se trata de grandes empresas ou de políticos, né, em Brasília, que são os herdeiros das capitanias hereditárias criadas em 1500. Então, ninguém questiona o latifúndio quando ele se presta a servir interesses, né, de origem de matriz europeia, eurocêntrico, quando se concentra na mão de uma elite, em prejuízo de muitos, não há problema. Mas quando se trata de povos indígenas, e 80% das áreas mais conservadas da Terra estão dentro de territórios indígenas, o Brasil é considerado número 1 entre os países megadiversos, os países mais ricos em biodiversidade, e isso não é uma coincidência. Isso tem a ver com os estilos de vida, as inovações, os saberes e as práticas dos povos indígenas, porque os seus estilos de vida dependem dessa biodiversidade. Então, não se fala de cultura isoladamente de biodiversidade, nós não conseguimos compreender, né, a relação com a terra como um recurso. Ela não é fonte de lucro. A terra é fonte de vida, né? Então, assim, muitos, né, dos parentes da América Latina chamam a terra de mãe, a Pachamama, chamam o rio de avô. Como é triste para o povo Krenak ver o seu avô, que era o Rio Doce, o Vatu, agora amargo, agora morto. Então,
como é triste para os povos da Amazônia ver 20% da floresta desmatada, né, pela ação predatória e ilegal de madeireiras, de mineradoras, de hidrelétricas, violando todos os princípios acordados internacionalmente com relação ao direito à consulta, que a Convenção 169 reconhece, que a Convenção sobre Diversidade Biológica trata como consentimento livre, prévio e informado, né? Então, quando se perde biodiversidade, se perde cultura. O ecocídio está diretamente ligado ao etnocídio, a morte silenciosa das culturas. Por que você diz isso, Fernanda? Porque eu sou filha das florestas de araucária que não existem mais no sul do país, porque elas deram lugar às monoculturas transgênicas de soja, que tem matado indígenas, que tem exterminado indígenas. Há 70 anos, o meu povo marchava a pé para ir a Brasília, para ir na frente do Congresso Nacional, dizer desintrusa as nossas terras. Eu sou filha de uma liderança que escreveu, em plena ditadura militar, para um presidente militar dizendo desintrusa as nossas terras, porque elas são essenciais para o nosso modo de sobrevivência. Ela foi caçada para ser morta, ela precisou sair do sul do país para não morrer como Ângelo Cretan foi assassinado, como Marçal Tupã naquela mesma época, por denunciarem as mesmas violações ao direito ao território. E os nossos territórios, embora demarcados, poucos territórios, e eu falo do terceiro maior povo indígena do país, 60 mil pessoas, né? No sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem o seu usufruto exclusivo ameaçado pelo arrendamento ilegal das terras para o plantio de monoculturas transgênicas, o que é crime ambiental. Isso caracteriza crime ambiental. Então, quando as nossas florestas foram derrubadas, as pessoas dizem por que os caingangue ficaram dependendo de cestas básicas do governo na pandemia? Porque o mato de comer, o nosso uenhen, né, as folhas, né, de plantas que servem de alimentos para nós, que não são convencionais, o pessoal chama de punk, né, desapareceram junto com as florestas de araucária. No tronco da araucária era celebrado o ritual dos mortos, o quiqui. Mas o próprio governo implantou serrarias que trabalharam dia e noite, né? Isso está tanto no relatório Figueiredo, que é um documento governamental encontrado no Museu do Índio pelo nosso saudoso Marcelo Zelic, que nos deixou esse ano, né, que é o maior pesquisador que eu conheci, sem ter uma formação específica para isso, é um arqueólogo virtual, mas também em documentos do Instituto Gaúcho de Reforma Agrária. Se os caingangue quiserem entrar com ações civis públicas, a documentação governamental provando toda a lesão a patrimônio público, crime continuado. Porque até hoje, o arrendamento das terras significa violação a direitos constitucionalmente reconhecidos e violação a direitos culturais, porque junto com o território, a nossa cultura perece também. Nunca foi feita uma consulta aos povos indígenas do sul do país para explicar os efeitos do glifosato nos lençóis freáticos, nas águas de superfície, na contaminação do solo e da saúde humana. Eu morava na terra indígena Serrinha e no verão se viam nuvens, neblina. Eu dizia, como é possível ter neblina no verão? Não. Era glifosato, era veneno, era secante sendo espalhado. Então, assim, monoculturas da morte, necroprodutos, dos quais se faz uma propaganda imensa, porque o agro é pop, porque o agro é top. O agro não sustentou famílias durante a pandemia. O MST sustentou. Então, com todas as críticas que se tem, produzir alimentos não é um dos resultados do agronegócio. Quem produz é a agricultura familiar sem apoio, sem o devido apoio do governo federal. Nós esperamos que isso possa mudar. E em todo esse cenário, eu falo muito de território quando a gente fala de cultura, porque no cenário internacional, quando se discute, por exemplo, a Convenção sobre Diversidade Biológica aprovada
no Rio de Janeiro, em 1992, né, e com ela várias outras, inclusive a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, se reconhece pela primeira vez a importância dos saberes e dos fazeres, então dos conhecimentos, das inovações e práticas dos povos indígenas para a manutenção, para a conservação e sustentável de biodiversidade. Veja, nos territórios indígenas, nos últimos 30 anos, houve menos de 2% de desmatamento. Por quê? Porque esses povos têm uma relação de dependência com biodiversidade. Então, e as nossas culturas têm a ver com isso. Então, quando você fala nas Nações Unidas, olha, nosso direito ao território está ameaçado, eles dizem, não, isso não está na pauta. E aí o Davi Yanomami, que é, né, um dos nossos, uma das nossas grandes lideranças espirituais, dizia com muita propriedade, o Napa, o branco, o não indígena, ele tem algumas visões interessantes. Ele produz muitos livros e ele é muito inteligente, mas ele separa todas as coisas em caixinhas. Ele pensa que o mundo é organizado em quadrados. As casas dele são assim. Eles se movem dentro de quadrados. Os carros deles são assim. Até os sapatos deles são quadrados. Então, assim, e na cabeça deles você pode proteger o mundo dentro de caixinhas. E ele fazia referência ao sistema de propriedade intelectual. Ele dizia assim, eles não conseguem entender que o nosso saber é circular, tudo está interligado. Você não separa a cura que está no remédio e protege isso por patente. Você não transforma o grafismo que decora a cuia em desenho industrial. Você não transforma e reconhece o canto do pajé para os espíritos sob a forma de direito autoral. Não funciona assim, não se separa a cura da dança, do canto, da reza. Então, são mundos diferentes conversando. E no meio de tudo isso, na Unesco, os nossos povos, né, foram na década de 90 dizer: no passado os nossos territórios foram negados, no presente a nossa cultura tem sido negada. No passado disseram as terras não pertencem a ninguém, e no presente dizem as culturas de vocês são bens de todos. É folclore, é domínio público, pode usar. E o nosso direito ao consentimento livre e prévio informado tem sido violado. Se os senhores colocarem na SpaceNet e consultarem as patentes feitas sobre açaí, guaraná, estévia, andiroba, copaíba e tantos outros recursos genéticos, tantos outros alimentos e substâncias que estão presentes nos nossos territórios, são objetos de pedidos de patente. E não há royalties a serem divididos com povos indígenas, porque o princípio do consentimento prévio foi violado e o princípio da justa e equitativa repartição de benefícios consagrada na Convenção sobre Diversidade Biológica e depois no Protocolo de Nagoya têm sido sistematicamente violados. Os grafismos são utilizados por empresas internacionais como a Zara, a Isabel Marant, sem o reconhecimento. Não se trata de uma inspiração, eu criei algo inspirado, não, são réplicas de tecidos feitos por povos indígenas, cuja simbologia remete à sua identidade e às essências das suas culturas. E não se consegue reconhecer no cenário internacional um instrumento juridicamente vinculante que obrigue os estados a respeitar as legislações nacionais para além das fronteiras nacionais. Porque o que ocorre é o princípio da soberania se aplica dentro das fronteiras nacionais. Então, se um recurso genético é retirado daqui, se um desenho, se um grafismo é utilizado na França, na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão, nós não temos como obrigá-los a cumprir a nossa legislação, e a nossa legislação tem problemas também. E tem problemas porque desrespeitou o direito à consulta. Quem foi consultado para construir a legislação brasileira sobre conhecimentos tradicionais e recursos genéticos? As empresas, as universidades e o governo. Os povos indígenas, donos desse conhecimento, não foram adequadamente consultados, razão pela qual se estabeleceu um percentual de
100% de repartição de benefícios. Eu queria perguntar uma coisa aos senhores. Quanto vale ter cabelo lindo no mundo hoje? As meninas presentes devem saber dizer, né? Quanto se gasta com a progressiva, quanto se gasta, né, com o salão, com estética. Quanto valeria pessoas que não têm cabelo ou que têm pouco cabelo ter muito cabelo, ter os seus cabelos de volta, sem agressões, sem procedimentos invasivos? Pela legislação brasileira, se nós compartilharmos isso, e isso for objeto de um pedido de patente por um microempreendedor individual, tá? Ou por um agricultor familiar, enfim, uma pessoa física, ele não é obrigado a repartir benefícios. Então, a nossa legislação estabelece exceções que permitem não repartir qualquer tipo de benefícios. Então, nós precisamos rever algumas coisas. Na Unesco, na década de 90, se disse: no passado negaram nossos territórios e no presente se pratica extrativismo intelectual, extrativismo cultural, e as academias fazem isso também. Quantas universidades repartem benefícios pelos saberes que auferem dos seus povos indígenas? Alguns nem declaram que aquele conhecimento vem de um povo indígena. E nós temos exemplos de universidades que foram demandadas por isso no Brasil, né? Então, assim, existe uma dívida histórica, porque a própria academia contribuiu para a criação de conceitos que justificaram a expropriação no passado com o domínio, com a res nullius, no presente com o domínio público. A arqueologia, a antropologia são derivados de práticas colonialistas, de pilhagem, de saque, o que são os museus hoje. A exibição dos troféus de guerra, dos troféus de colonização. Então, todo um movimento de repatriação e de reparação que precisa ser feito. E que no Brasil inicia por admitir os crimes que foram cometidos contra o patrimônio cultural de povos indígenas, o silenciamento. Nós estamos numa década internacional das línguas indígenas em que a Unesco declara que a cada 2 semanas desaparece uma língua no mundo. São línguas indígenas. Quais os investimentos para estudar as línguas indígenas hoje? Eu quero contar para vocês. Existem projetos financiados pela Unesco para o estudo de línguas no Brasil, né? Eu conversava com a equipe do Museu do Índio, com a diretora interina, e perguntava: quanto ganham os consultores? Ah, eles ganham por produto, ganham em torno de 40 a 60 mil reais por ano. Parece uma remuneração razoável. Ele estudou para isso. Quanto ganham os bolsistas de pesquisa? Os indígenas que contribuem para o estudo dessas línguas. Ah, eles estavam ganhando R$400. A última falante da língua guató, sem a qual seria impossível qualquer linguista, por melhor formado que fosse, fazer um estudo linguístico sobre a língua guató, morreu na pandemia após ter recebido uma bolsa de R$400. Então, assim, essa disparidade, essa continuidade da mão de obra escrava, porque o Brasil é um país escravocrata, né, de origem escravocrata, e nós temos isso com relação à população negra e à população indígena, sujeita a condições análogas à de escravo, nas colheitas de maçã, de alho, de cebola, de fumo, porque as terras estão arrendadas para soja transgênica até a soleira da porta. E a nossa soja não é utilizada para consumo brasileiro, ela é enviada para o porto de Roterdã ou para os portos asiáticos para alimentar o gado europeu, né, para fazer farelo de soja, para alimentar os animais asiáticos. Então, além de, claro, produzir biodiesel, né, um necrocombustível, aliado à cana-de-soja, que utiliza terras indígenas Guarani-Kaiowá para o seu plantio, e a condição Guarani-Kaiowá é realmente escandalosa. Então, assim, nós temos genocídio escancarado, a céu aberto, no Mato Grosso do Sul, até os nossos dias, e por isso eu dizia que o paradigma do exterminacionismo não terminou. Então, a cultura é a ferramenta que nós temos para atrair mentes e corações. Nós somos 1% da população nacional. Se arredondar para baixo, a gente desaparece. Então, nós precisamos do canto, da dança, da reza, do maracá, dos grafismos, das línguas indígenas, para trabalhar
a importância da defesa da nossa diversidade cultural, para que os nossos juristas tenham maior consciência da riqueza que significa ter povos indígenas conservando áreas, trabalhar para que o país entenda, não só a Via 11.645, né? Mas trabalhar também no nível superior, para que nós tenhamos docentes indígenas. Né? Eu olhava na Federal da Bahia, então eles estabeleceram cotas, né, para a disciplina de direitos indígenas para professor indígena. Eu falei, nossa, o meu doutorado podia ter sido defendido um pouquinho antes. Então, assim, nós precisamos de formação e nós precisamos de formadores. A história que foi contada e que é contada, ela é uma história colonialista contada por quem venceu, por quem matou, por quem estuprou, e as pessoas dizem, nossa, mas as Índias do Sul não são como as da Amazônia porque elas são branquinhas. Sim, foram 5 séculos de estupro. Quem de vocês não ouviu algum dia que o antepassado, né, a avó era bugra e foi pegar laço ou foi pegar dente de cachorro? Nós somos um país feminicida que naturaliza a violência contra a mulher. Ser mulher, ser indígena, ser ativista de direitos humanos é uma sentença de morte. Eu consegui escapar com vida depois de ter denunciado o agronegócio em 2021. Mas a maior parte dos defensores de direitos humanos, de povos indígenas, de defensores ambientais, tem se convertido em estatísticas criminais. Então, o direito tem um trabalho fundamental. Os direitos humanos possuem um trabalho fundamental nesse país de reparação, de construção de uma sociedade efetivamente democrática, e não há democracia sem memória, sem justiça e sem verdade. Nós precisamos desconstruir, descolonizar, questionar alguns dos conceitos que nos foram ensinados. Eu fiz direito, e na época o meu professor de direito civil dizia assim, são relativamente capazes alguns atos da vida civil, os silvícolas. E aí todo mundo olhava para mim. Aí dizia, gente, que selva, onde é que vocês viram essas selvas? Nós não temos selvas, mas é mais fácil falar os sogícolas, né? Então, assim, desconsidera o cerrado, desconsidera a caatinga, desconsidera nossos biomas e a nossa diversidade, né? O legislador tupiniquim, toda vez que se ia fazer uma crítica ao legislador, ele virava tupiniquim. Eu disse, gente, considerem, eu escrevi um artigo com o professor Dinarte Bellato, ainda na época, antes de me formar, dizendo, o legislador tupiniquim sabia o que fazia, porque todo o povo deles conhecia as leis deles, embora elas não estivessem escritas, e elas eram cumpridas. Eu perguntei uma vez para um negociador australiano por que a Austrália nunca apoiava os pedidos dos povos indígenas na plenária, porque a gente negocia na plenária, negocia fora da plenária, em português, em espanhol, em francês, em inglês mal falado, mas a gente tem avançado no cenário internacional de todas as maneiras pela força de vontade que tem. E eu perguntava para o governo australiano, por quê? Para o delegado australiano, vocês nunca apoiam as propostas do Fórum dos Povos Indígenas em plenária? Ele diz assim, o Brasil tem muitas leis, não é verdade? Falei, tem. Algumas são bem favoráveis a povos indígenas, não é? Eu falei, sim, algumas são favoráveis. Nossa legislação específica é da ditadura militar, ainda que é o Estatuto do Índio, mas nós vamos conseguir mudar uma hora dessa. Mas temos leis razoavelmente boas. Ele falou, e vocês cumprem as leis de vocês? Aí eu fiz aquele silêncio constrangedor para alguém que fala como eu, porque eu falo até dormindo, né? Então, dizem que um bom advogado tem que falar bem, discordo solenemente, um bom advogado tem que escrever bem. Então, assim, eu não soube responder, porque o Brasil não cumpre as suas leis. Ele falou, nós somos mais honestos do que o seu país. Nós vamos concordar com leis com as quais nós possamos cumprir. Então, nós temos outra tarefa, né? Porque a lei que não se cumpre, ela morre. Né? Ela não faz parte da prática. Então, nós precisamos
e aí eu vou finalizando a minha fala, trabalhar com a diversidade cultural como fator de riqueza. Nós precisamos rever os nossos conceitos, inclusive os nossos conceitos jurídicos, mas também os nossos conceitos políticos, os nossos hábitos de consumo, as nossas relações com o ambiente que nos cerca. Então, nós falamos do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda tem trabalho escravo. O Rio Grande do Sul é o estado que mais tem professor branco dentro de sala de aula em terra indígena. Isso contraria a legislação, porque quem tem que dar aula em terras indígenas são professores indígenas, preferencialmente falantes da língua. Isso quem diz não sou eu, é a Resolução 05 do MEC. E quando nós questionamos o Ministério Público Federal, eles responderam: apresentem os dados. Não, quem tem que apresentar os dados é a Secretaria de Educação, doutor. Né? E aí, após alguns meses, ele disse: recebemos os dados. Há equilíbrio de professores indígenas e não indígenas. Então, há um desequilíbrio. Há uma imposição colonial. As vagas estão sendo vendidas para brancos, pelos caciques. E é triste dizer isso. As nossas lideranças têm sido cooptadas por interesses externos. E aí dizem: não, está tendo uma disputa interna. Não. Está tendo uma disputa devido a interesses econômicos externos. É só fazer concurso público, porque educação é atribuição pública. Concurso público para a categoria magistério indígena. Uma solução simples para cortar qualquer tipo de interferência. Quem passou é o melhor naquela área. Ah, mas existe uma influência com relação às vagas da saúde na Secretaria de Saúde Indígena. Concurso público para as categorias de profissionais indígenas com pontos a mais por falar a língua, por pertencer ao povo, por morar naquele lugar. O concurso de 2010 da FUNAI, que eu passei, não tive coragem de assumir, vamos admitir, porque era inóspita a situação, era um órgão em desmantelamento, as pessoas que passaram no concurso migraram para outros ministérios. Então tem que ter sim prioridade para indígena, porque é quem vai ficar no Vale do Javari. Quem vai conseguir trabalhar em Tabatinga, Jacareacanga, nas fronteiras tríplices que esse país tem, são povos indígenas que sabem viver ali, não são concurseiros. É uma questão de estratégia, de uso do recurso público também. De valorização da cultura. Quando as nossas universidades forem pluriversidades, nós teremos reconhecimento cultural necessário. Quando pararem de dizer para a gente que nós não temos tecnologias, que nós não temos ciência, que a nossa ciência ela é empírica, quando pararem de dizer assim, não, o que vale aqui para a patente é o produto ou o processo feito com base no seu conhecimento, mas o seu conhecimento vale alguns centavos, a nossa patente vale milhões. Isso é equidade. Então, nós precisamos, parar com as hipocrisias jurídicas e reconhecer no cenário internacional um instrumento juridicamente vinculante de proteção a conhecimentos dos povos indígenas. Não o patrimônio cultural do Brasil. Aquelas bonecas Carajá, Inã, ali do Centro-Oeste, de Tocantins, da Ilha do Bananal, elas não são patrimônio do Brasil, elas são patrimônio Carajá. Não podemos continuar protegendo em nome de estados que pilharam essas culturas. Então, nós não concordamos com a proteção de cultura mediante reconhecimento de que se trata de patrimônio cultural do Brasil. O Carajá já existia antes do Brasil ter as fronteiras geopolíticas que tem hoje. Nós não queremos a proteção de expressões culturais tradicionais caingangue como patrimônio cultural do Brasil, porque os CTGs utilizam, não sabem nem o que significa. Não sabe que se utilizar uma marca fechada como essa, o rapaz que utilizar não pode dançar com uma moça com a mesma marca. Porque isso é identidade, você só pode casar com a outra marca. Isso aqui é a metade do meu esposo. Essa é a minha. Tem que ser aberta, porque isso é a nossa organização social. Isso é uso, costume e tradição, mas é absolutamente desconhecido pelos nossos centros de tradição gauchesca, porque é folclore, pode usar.
A conferência diplomática prevista para 2024, que vai reunir ministros do mundo todo, para após 23 anos de negociação dentro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, para definir um futuro instrumento de proteção a conhecimentos tradicionais, intrínsecos aos recursos genéticos, eles estão dentro deles, eles não são associados, como diz a nossa legislação e como diz a Convenção sobre Diversidade Biológica, eles são intrínsecos, eles são parte desses recursos genéticos. E expressões culturais tradicionais, espera-se que no ano que vem nós possamos reunir ministros do mundo todo e dizer, temos um veredito, vamos criar um instrumento internacional juridicamente vinculante, porque fazer diretrizes voluntárias nunca funcionou. Eu atuo no cenário internacional há 20 anos. As diretrizes de Bonn estão aí para quem quiser ver, dentro da Convenção sobre Diversidade Biológica. Não funcionou. Então é preciso ter mecanismos com punição, com sanções severas. Você está falando da área mais rica do direito, a propriedade intelectual. Né? Então, dizer, criamos um instrumento sui generis, específico, especial, para povos indígenas no âmbito do sistema de propriedade intelectual. E nele se reconhece a participação plena e efetiva dos povos indígenas. Se reconhece o direito de negar o acesso. Dizer, não quero, não concordo, não vou ceder esse grafismo. Isso é livre determinação. A tutela não existe mais. Nós falamos em nosso próprio nome, nós falamos em primeira pessoa, nós somos protagonistas e sujeitos de direitos coletivos no cenário nacional e no cenário internacional. Nós não queremos ver reconhecidos patrimônios, lugares sagrados, como patrimônio da humanidade, porque não é qualquer humanidade que pode visitar Mitla, Monte Alban, no México, é a humanidade que pode pagar por isso. E nós queremos respeito, retribuição, reparação. Não é possível continuar saqueando a nossa cultura e a nossa intelectualidade e dizer, não, é porque, né, o sistema de propriedade intelectual ele não foi escrito em pedras, ele pode mudar. E aí, os povos indígenas da África do Sul, que não são reconhecidos como povos indígenas, mas como comunidades locais, porque povos indígenas incluem direito a território, costumam usar uma saudação que é Savabona. Savabona significa eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. Quando as Nações Unidas, quando o Estado brasileiro, quando as nossas universidades, quando a sociedade brasileira que desconhece as raízes indígenas que tem, puderam saudar dizendo Savabona, nós valorizamos a nossa diversidade cultural. A diversidade cultural é importante para nós. Nós poderemos responder Chicoba. Então, nós existimos para vocês. Não tem uma expressão para dizer muito obrigada, nós dizemos Idmahatin, em língua caingangue. Muito obrigada. Que alegria ouvi-la, Fernanda. Sempre precisa, didática e, sobretudo, muito substancial e sofisticada na tua apresentação desse tema que é tão caro aos povos indígenas, mas que, de certo modo, tem que impactar cada vez mais esses lugares onde ele deve reverberar, que é, inevitavelmente, a sociedade indígena, e, nesse caso, também a própria universidade. Eu abro aos colegas, aos alunos, para fazer questionamentos, fazer perguntas à Fernanda. Temos o André, a Janice aqui, que já ergueram uma mão, e eu vou falar de imediato, mais ou menos a gente definindo um horário, tá? Para mim não me explorar um pouco demais a Fernanda, mas, Fernanda, consegue ficar conosco assim até mais uns 45 minutos, 30 minutos? Pode ser? Então tá. Eu passo a palavra, então, para o professor André, que é colega do grupo de pesquisa, também professor aqui do Direitos Humanos, para fazer suas considerações e perguntas. Vamos tentar ser objetivo para dar o máximo de espaço para todos que puderem fazer perguntas, perguntarem. André, por favor. Olá, Fernanda, uma satisfação ouvi-la. Uma voz do povo indígena potente no campo da academia, no campo político, eu acho que é importante. Ou seja, você tem uma responsabilidade com o seu povo na medida em que você se constituiu academicamente, mas não perdeu suas raízes. E eu acho que isso é você falar desde o lugar, desde a tua língua, desde a tua cultura. Como você agora diz, olha, nós não temos como dizer
até logo, mas nós temos a nossa expressão que está dentro da nossa cultura. Mas eu estava escutando a tua fala, e aí eu me lembrei de um livro aqui que eu li há alguns anos atrás e que eu fiquei absolutamente revoltado com o relato do livro, que é um livro de um bibliotecário americano chamado Dee Brown, e o nome do livro chama-se Enterre Meu Coração na Curva do Rio. E esse livro, para mim, eu digo, meu Deus do céu, o que nós fizemos, esses descendentes europeus fizemos com esse povo, né, cara? E é um livro que ele é revoltante, porque ele narra 30 anos da história americana, de 1860 a 1890. E é um genocídio, talvez é o maior genocídio indígena da história, é o que aconteceu no que hoje é conhecido como os Estados Unidos. É um absurdo o que aconteceu lá. Um genocídio é uma matança, a liquidação de uma cultura, e é absolutamente revoltante. Eu queria ler uma passagem do livro, porque eu estava associando esse livro com um texto de um pensador descolonial chamado Santiago Castro Gomes, que ele fala da necessidade de descolonizar a universidade, e ele fala da híbris do ponto zero, a violência do ponto zero que começou aí, que ele narra, que começou com Colombo, e Dee Brown fala também, faz uma narrativa de Colombo. E Colombo escreve uma carta à rainha da Espanha, e ele diz o seguinte: tão afáveis, tão pacíficos são eles. Escreveu Colombo ao rei e à rainha da Espanha, que juro a vossas majestades que não há no mundo uma nação melhor. Amam a seus próximos como a si mesmos, e sua conversação é sempre suave e gentil, e acompanhada de sorrisos, embora seja verdade que andam nus, suas maneiras são decentes e elogiáveis. Aqui é a visão do religioso. Claro que tudo isso foi tomado como um sinal de fraqueza, revela Dee Brown, senão de barbárie. E Colombo, sendo um europeu bem intencionado, convenceu-se de que o povo deveria ser posto a trabalhar, plantar e fazer tudo o que é necessário e adotar nossos costumes. E aqui começa o desastre, né? E o desastre e aqui tem uma passagem do livro em que ele relata uma concessão de terras, que foi oficialmente feita a primeira concessão de terras, que ele narra aqui, ó. Por vários anos, esses ingleses e seus vizinhos índios viveram em paz, mas muitas outras levas de homens brancos continuaram a chegar. O barulho dos machados e o estrondo das árvores que caíam ecoavam nas costas de terra que os homens brancos agora chamavam de Nova Inglaterra. As colônias começaram a se disseminar por toda parte. Em 1625, alguns dos colonos pediram a Samoset mais 12.000 acres de terra dos Pemaquides. Samoset sabia que a terra vinha do grande espírito, que tu falavas antes, né? Era infinita como o céu e não pertencia a homem algum. Para agradar os estrangeiros e seus costumes estranhos, ele participou de uma cerimônia em que cedeu a terra e colocou sua marca num papel. Era a primeira transferência por documento de terra índia a colônios ingleses. Bom, o resultado deu no que deu. Os Estados Unidos acabaram com as culturas, estão segregados em pequenas aldeias, com um processo de assimilação cultural, imposta assimilação cultural, vocês vão ser que nem... Ou seja, a resistência foi reduzida a zero. Mas aonde eu quero chegar com isso? O que me parece que isso tudo denota é que tem uma estrutura triangular da colonialidade que atingiu em cheio, fundamentalmente, os indígenas, que é, primeiro, uma colonialidade do ser. Vocês vão ser como nós, ou vocês não... E ele narra aqui, quando Colombo leva 10 indígenas para a Espanha, para mostrar quem eram essas como figuras exóticas, e um morre antes de chegar à Espanha, mas salvaram a alma dele porque entregaram a alma dele a Deus. Então, primeiro, há uma colonialidade do ser, que eu acho que é algo importante de ser denunciado. Segundo, uma colonialidade do poder. Os indígenas foram amassados pelo poder vindo da Europa. E terceiro, uma colonialidade do saber. Ou seja, a cultura de vocês, e é o que tu denuncias, essa não tem dono. Se não tem dono, nós podemos nos apropriar, nós podemos fazer o que nós quisermos, podemos negar as fontes, e é uma cultura ancestral, empírica, que é feita com base nos sentidos, o que contraria, fundamentalmente, a perspectiva epistemológica que foi proposta por Descartes, quando ele dizia que os sentidos são um obstáculo epistemológico, que eles atrapalham, ou seja, só quando eu consigo me distanciar do objeto de análise é que existe um verdadeiro objetivo. E Descartes estava absolutamente errado, porque a cultura indígena é uma cultura dos sentidos, é uma cultura orgânica, em que não se considera
os seres humanos distantes da natureza, mas um grande sistema de integração em que a natureza, a Pachamama, o avô, o rio, esses me dão a vida e eu tenho que cuidar desses meus ancestrais que me dão a vida. E isso tem, em certa medida, essa colonialidade ela foi assimilada, ela foi trazida para dentro da universidade. A nossa universidade, que hoje nós estamos discutindo aqui esses problemas que afetam, esse genocídio que afeta, esse ecocídio que afeta a cultura indígena, nós assimilamos porque nós não estudamos direito indígena. Nós não estudamos os sistemas indígenas de resolução de conflitos, por exemplo, nós não trazemos essa cultura para dentro da universidade. E a mim muito me espanta que hajam juízes com 24, 25, 26 anos decidindo a vida das pessoas, porque isso numa cultura indígena não acontece. Os conselhos de anciãos são eles que têm a sabedoria ancestral para saber o que se pode fazer dentro de uma... Então, eu acho que aqui nós temos... Eu não vou te pedir soluções, porque isso é algo impossível, achar uma solução mágica, mas eu acho que nós podemos começar com pequenos movimentos e que me parece que nós, dentro da universidade, nós temos um processo de relegitimação descolonizadora da universidade e trazer um pouco dessa cultura para dentro dos nossos bancos escolares e não estudar direito romano, especificamente. Ou seja, nós temos um direito que é um direito autóctone, um direito dos povos indígenas, que tem uma racionalidade, que tem uma sabedoria ancestral para a solução dos seus conflitos, para a solução dos seus conflitos ecológicos, da sua relação com a natureza, e nós não trazemos isso para dentro da nossa escola. Ou seja, eu acho que nós temos uma oportunidade histórica de relegitimar a universidade em pequenas parcelas. Ou seja, fazer uma descolonização do saber e fazer esse caminho inverso agora. Uma descolonização do saber para chegarmos a uma descolonização do poder e para reconhecermos essas identidades como identidades que compõem o nosso grande ambiente aqui. Então, eu queria te ouvir, a minha fala não tem um questionamento, mas eu queria te ouvir em que medida a universidade, essa universidade branca, né? Essa universidade europeia, porque é uma universidade dividida em departamentos, ela é toda analítica, como é a proposta de conhecimento que Descartes fez, né? Que tudo tem que separar tudo, como se fosse algo, como se fosse possível separar o rio, como se fosse possível separar a mata que me dá os frutos da vida dos que nela vivem. Isso é impossível, mas nós pensamos de acordo com essas caixas, né? Então, de que maneira você vê que nós podemos, dentro das universidades, ações concretas, ações curriculares concretas, de retomada desse processo, de tomada de um processo de relegitimação da universidade, a partir do reconhecimento dessas violências todas, dessa híbris do ponto zero, dessa violência que foi perpetrada a partir do encobrimento da América, para usar a expressão do nosso querido Dúcio, que faleceu no domingo, e que ele diz, ou seja, a América não foi descoberta, a América foi encoberta, os povos foram encobertos. Então, de que maneira nós podemos, na universidade, contribuir com esse processo de descolonização e de relegitimação? Muito obrigado pela tua fala. Bom, depois temos alguns outros inscritos aqui que também a gente vai dividir a fala, mas acho que, como tem várias informações, eu acho que podemos tratar a partir dessa fala inicial do professor André. Por favor, Fernanda. Eu li Enterre Meu Coração na Curva do Rio, de Brown, professor André, quando eu tinha 15 anos. Então, assim, né? Então, para o povo que gosta de filmes de terror e etc., pinga sangue, né? Então, o genocídio que aconteceu ali, a diferença dele para o Brasil é que eles registravam, eles escreviam. Então, Enterre Meu Coração na Curva do Rio é a reunião, né, da documentação de difícil acesso que está, né, nas bibliotecas, nos museus norte-americanos, né, e que o Dee Brown teve acesso por ser bibliotecário, né? Então, aquilo que o público não tinha acesso para ler, ele teve, ele reuniu tudo isso e fez esse best-seller. E assim, e também isso, né, nós olhamos quantas pessoas escrevem sobre nós e muitas vezes se arvoram a saber mais sobre nós
do que nós mesmos. A vaidade é um dos grandes pecados da academia que se propõe laica, né? Então, assim, a falta de atribuição, esse extrativismo intelectual, isso realmente precisa mudar, né? Então, eu lia a Linda Tuhiwai Smith, recomendo, né, a todo pesquisador, especialmente se for trabalhar com direitos humanos, com povos indígenas, o best-seller dela, que é Descolonizando Metodologias, Pesquisa e Povos Indígenas. Então, assim, ela começa dizendo: a pesquisa é a palavra mais suja do vocabulário indígena. Então, assim, o pesquisador leva um susto. Por quê? Porque existem péssimas práticas de pesquisa. Existem práticas tão egoístas a ponto de não dar uma cópia do trabalho no final para a comunidade que subsidiou aquela pesquisa, alegando que a linguagem é muito jurídica, é muito técnica, é acadêmica, não vão compreender, são semi-analfabetos. Então, eu já cheguei em lugares onde eu perguntei se eu podia tirar foto para registrar o evento, né? Não sou fotógrafa, né? Não fiz curso para isso. Eles reagiram tão violentamente, porque eles disseram: não, todo mundo vem aqui, tira foto, publica, faz exposições em Nova York, e a gente nunca viu nada. Era tão simples mandar de volta as fotos para aquelas famílias. Aí eu falei, eu estava dando uma aula de direito, né? No Vale do Javari, com tradução, né? Back to back, um depois do outro. Canamari, Colina, Matiz e Matsés. Eu falei, não, depois disso a ONU é o de menos. Não tinha nem energia elétrica ali. E eles estavam muito chateados porque eles eram alvo de expropriação da imagem deles. Aí eu fui e disse, gente, contrato é uma coisa bilateral. Você concorda e eu concordo, então nós temos um contrato. Se não tem acordo, não tem contrato. Segue, né? Segue o curso de legislação. E aí eu disse, mas tem uma coisa chamada repartição de benefícios, né? Eu tiro a foto para garantir que eu fiz o evento, mostrar para o financiador que eu vim aqui e fiz o evento. E eu imprimo as fotos e mando de volta para vocês como retribuição, porque eu não ganho pelas fotos, mas eu posso devolver as fotos. Aí eles disseram, então pode tirar. Tira, chama as crianças, traz as mulheres, foi aquela fila de foto. Até quem não estava no evento apareceu nas fotos. Era simples ter uma relação de respeito. Às vezes é muito simples. Transferência de tecnologia. Nós somos acadêmicos de direito. Quanta violação de direitos há nas terras indígenas? Né? Não tem advogados. A Defensoria Pública não dá conta. O Ministério Público Federal não dá conta. Né? Então, ou não quer dar. Enfim, nós temos um papel a fazer. Nós podemos sim retribuir. Isso não é feito. Né? Então, eu penso que descolonizar, ele passa por muitos aspectos, por muitas facetas, né? Inclusão, oportunidades, diversidade, mas também fazer esse trabalho para que haja acesso à justiça. É impressionante a quantidade de processos que tem absurdos jurídicos, falando, né, o cacique tem direito de iniciar sexualmente as adolescentes. Gente, quem disse isso? Né? Quem foi que afirmou esses absurdos antropológicos? Os advogados inventam coisas sobre a cultura que é estarrecedor. Eu vi apresentações na Escola Superior do Ministério Público, em Brasília, de um pesquisador tinha né, investigado a cultura caingangue, e ela diz assim, a pena de banimento, a pena de expulsão, não se reveste de crueldade, etc, 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 etc. Aí eu cutuquei a caingangue que estava do meu lado e falei, o que tu acha? Ela disse assim, ela está errada. A pena de expulsão é a pena mais cruel que foi imposta ao caingangue. Não é uma pena do nosso povo, né? Ela aconteceu quando as nossas áreas foram demarcadas, reduzidas, nós fomos confinados ali dentro, inclusive com outros povos como o Guarani, que historicamente era um povo inimigo, né, que tem outra língua, outra cultura, confinaram,
para poder liberar o restante, né? E aí, quando alguém se comportava mal, expulsa esse camarada. A pena de banimento ela é tão cruel que para o Caingangue, que vai ser enterrado fora da terra onde ele nasceu, isso é uma garantia de que ele vai ser torturado até depois da morte. Então, assim, aquela pessoa não entendia sobre espiritualidade Caingangue. O que quer que deram para ela de informação não era fidedigno. Então, existe uma função dos pesquisadores indígenas hoje, que é retrabalhar alguns conceitos que foram construídos, que são aceitos como verdades acadêmicas, e que não são. Uma das grandes antropólogas que trabalha a questão de conhecimento tradicional me dizia: vocês criaram uma organização com um nome questionável, porque esse nome não está bom, porque esse nome... Eu fiquei olhando para ela e disse: a senhora é europeia, né? A senhora é de origem portuguesa? Sim. Eu disse: vocês não cansaram de errar? Não cansaram de dizer para a gente o que fazer? Se a senhora fosse um pouco mais respeitosa, eu também seria. Mas, assim, porque uma antropóloga branca achou que o nome de uma instituição está ruim, que tem que mudar, porque... Eu disse: não, minha senhora. Quando os pajés disserem: olha, esse nome não está bom, vamos mudar, tive um sonho, muda o nome, deixa, nós mudaremos. A tutela acabou. Nós falamos por nós mesmos. Nós podemos defender os nossos direitos. Nós podemos escrever textos, nós podemos fazer falas, nós podemos ir para a ONU. O Fórum Permanente da ONU, hoje, é paritário. Metade é composto por indígenas e a outra metade, vagas indicadas pelo governo. Mas os governos que têm noção indicam indígenas. O governo brasileiro, a gente está esperando que indique, né? Para compor as vagas de governo. Então, assim, estamos em outros tempos, mas a ocupação de espaços ainda incomoda. Incomoda há 100 anos. Há 100 anos, o líder iroquês saiu do Canadá e foi para Genebra, para a Liga das Nações, dizer: eu quero ser recebido para denunciar violação de direitos, tratados que vocês fizeram com a gente, né? Lá atrás, e vocês não honraram o tratado de vocês, como aconteceu também nos Estados Unidos. Ele passou 2 anos aguardando e não foi recebido. Direitos negados. A voz dele não foi ouvida hoje nas Nações Unidas, exceto no Fórum Permanente da ONU. Nós falamos depois dos estados, ao final da plenária, com 1 minuto para falar, dentro da pauta. Tem que ser objetivo, tem que estar dentro do cronograma. Em língua estrangeira, para o caso dos povos indígenas do país. Às vezes a segunda ou a terceira língua estrangeira, né? Se você é falante nativo da tua língua. Então, descolonizar, professor, é necessário, é imprescindível. E a academia tem um papel a fazer, porque a academia produz saber. Por que nós não temos doutores honoris causa nas universidades do Rio Grande do Sul? Não temos pajés? Não temos saberes? Não há mais índios no Sul? Já matamos todos? Então, assim, temos um papel a fazer como academia. Nós não mandamos indígenas para a academia para absorver a pauta da universidade. Nós mandamos indígenas para a academia para que eles possam trazer soluções para as nossas terras, para a questão indígena. Ninguém manda eles para estudar a teoria pura do direito. Tem que valer a pena. Tem que ter resultado prático, né? Então, assim, esse é o nosso intento quando nós mandamos jovens para as universidades, de que eles retribuam, de que eles coloquem os interesses da coletividade acima dos seus interesses individuais, porque se eu não tivesse feito isso, eu nem teria feito direito. Não era o curso que eu tinha escolhido. Mas não haviam advogados indígenas no Sul, então disseram: você vai fazer. Eu disse: gente, pensem bem, né? Eu pensava em fazer outra coisa. Disseram: não, você tem um povo que espera que você trabalhe a questão dos direitos. E quando eu me formei, fui a primeira indígena formada no sul do país, eu fui convidada para ir para Brasília. As pessoas me perguntavam:
Como você se sente, Fernanda? Era exatamente, né, o ano 2000. Eu disse, eu me sinto só. Levou muito tempo para ter um advogado. Agora nós temos vários, já temos, inclusive, um indígena caingangue na Defensoria Pública, né? Tem cota, então nós né, temos conquistado espaços muito lentamente. Então, eu fui para Brasília, né? Trabalhava na presidência da FUNAI, me convidaram para ir para várias regiões do país, principalmente fazer mediação de conflito, e os pajés de diversas regiões diziam: nossos saberes estão sendo roubados. Os nossos conhecimentos, os nossos grafismos, a imagem dos nossos filhos, dos nossos artesanatos, façam alguma coisa. Eu disse, vocês têm noção de que se eu for estudar patrimônio cultural, eu não vou estudar saúde, eu não vou estudar educação, eu não vou estudar terra, porque o branco divide o saber. Eu vou me dedicar a essa área. Eles disseram, vai e você tem a nossa bênção. O mundo onde eles discutem é muito longe de casa. Volte sempre, porque teu espírito vai enfraquecer longe de casa. Volta sempre, porque os nossos maracás vão ecoar por ti. Você tem a nossa bênção. Não volte sem resultados. Isso faz 23 anos. Então, às vezes eu olho e penso, meu Deus, é peso demais? Mas eu vou defender minha tese na semana que vem e eu espero publicar para distribuir para os parentes de todas as regiões, com cursos de formação de capacidade na área de patrimônio cultural, porque isso afeta os nossos povos. Nós precisamos conhecer o estado da arte sobre patrimônio cultural. Então, eu vejo o papel, né, dos jovens, dos nossos acadêmicos, para que isso possa ser feito, porque fazer consultas públicas, né, nos 6 biomas, em todas as regiões, requer trabalho, requer inclusão, e a academia é essencial nesse processo. Trabalhar com os nossos acadêmicos é essencial para esse processo. Então, nós temos esperanças, né? Eu fui para Brasília e eles me diziam... eu fui o primeiro lugar do mestrado da UNB, eu vinha ser sem a bolsa da Ford mesmo, porque eles não me selecionaram, eu acho que eu penso demais por conta própria e não aceito bibliografias impostas, e eu acabei sendo a primeira mestra em Direito no país, né? E quase impugnaram a seleção. Como assim uma indígena tirou o primeiro lugar? Como é possível? Isso aqui concorre os filhos dos ministros, dos desembargadores, como uma indígena tirou o primeiro lugar? Eu disse, não, mas eu sou uma indígena caingangue, eu não vim ao mundo a passeio, sou egressa da Unijuí, que negócio é esse? Minha média era 9,8. Quando eu passei no OAB, virou piada nos cursos. Poxa, todo mundo tem que passar. A Índia passou. Eu falei, poxa, eu era esforçadinha, gente. Então, assim, existem práticas que precisam mudar, né? E aí, hoje nós temos um mestrado em desenvolvimento sustentável dentro, né, da antropologia da UNB. Então, já existem outras realidades, né? Mas nós precisamos avançar, precisamos aprimorar, principalmente as nossas práticas, porque discurso, como diziam os Guarani Kaiowá, as palavras o vento leva, né? Nós precisamos de medidas, nós precisamos de prática, nós precisamos adotar posturas antirracistas, né, contra o etnocídio, de valorização da diversidade cultural, efetivamente. Bem, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, professor, mas eu fiz considerações a respeito também, vou deixar aqui a indicação da Linda Taiwai. Eu estava pensando aqui, a fala tem um misto de sofisticação teórica, mas também ela pulsa a partir do teu lugar, e ela como foram vários comentários aqui, extremamente sensibilizadora. Eu acho que é uma fala que tem essa potência, né, de calar firme nas nossas formas de ver o mundo. Eu vi que também estava escrita aqui a Janice, não sei se mantém a inscrição, Janice. Tinha erguido a mão, não sei se ouvi corretamente. Se sim, por favor, pode fazer a tua pergunta. Eu acho que não. Fernanda, eu quero trazer o debate um pouco para a nossa região, Fernanda, um pouco da região da nossa perspectiva plural, né? Os não indígenas, né? Nós que não somos indígenas, temos uma tendência a construir uma homogeneização do que seja indígena, né? Porque a gente não conhece absolutamente nada dos povos indígenas. Então, para nós, para grande parte de nós, indígena é tudo a mesma coisa, né? Como se fossem falantes da mesma língua, cultuassem os mesmos deuses, tivessem uma mesma gastronomia
e tivesse uma mesma tradição. Acho que a Fernanda saiu, né? Caiu aí, Fernanda? Vamos ver se a Fernanda consegue voltar. Desculpe, professor, tinha caído minha Tá. minha Mas conexão. eu retomo, então. Como eu te dizia... Parei da gastronomia. Pois é, que é uma ideia de que... Por quê? Porque a gente não conhece, de fato. Isso não faz parte dos estudos mais elaborados do ensino fundamental. A gente não estuda no ensino médio, a gente não estuda na universidade. E há uma preguiça epistemológica nossa de não querer conhecer, e não querer se aproximar, não querer conviver, né? Eu sou de um município, um pequeno município aqui da região, chamado São Valério do Sul, que esses dias a comunidade ficou surpresa, profundamente surpresa, ao revelar-se um censo, de que é o município que mais tem proporção de indígena caingangue do Rio Grande do Sul. Nós temos praticamente a metade da população que é caingangue, no município de São Valério do Sul, ou seja, dos 3.000 e poucos habitantes, praticamente 1.600 são caingangues. E a própria comunidade ficou apavorada, porque ela não se deu conta nunca disso. Precisou ouvir o censo para saber a quantidade de indígenas que faziam parte do seu próprio município, da sua própria comunidade. Porque, de certo modo, como você sabe, só em épocas de aluguéis de terra, retirada de madeira ou da eleição municipal, que essa presença indígena se faz um pouco mais potente, né? Bom, eu gostaria que você falasse um pouco dos desafios das comunidades indígenas do Sul. Por que eu falo isso? Porque nós temos aí 300 e poucos povos, né, diferentes, espalhados pelo Brasil, nós estamos aí com quase 300 idiomas também, mas nós temos, evidentemente, realidades muito diferentes do Sul para o Sudoeste, para o Centro-Oeste e para o Norte do Brasil. Quais seriam, na tua leitura, assim, os grandes desafios das comunidades indígenas da região sul, em particular do Rio Grande do Sul? Se é território, se é questão da educação? Bom, o território sempre tem um problema, sempre é uma questão central em todo lugar, né? Porque território é existencial na questão indígena. Mas como você dividiria os grandes dilemas entre os parentes do norte, do centro-oeste, mas especialmente do sul do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, pegando Santa Catarina, mas qual que é o grande problema que se coloca e qual é que é o ato de urgência que precisa ser feito para que essas comunidades consigam viver a sua cultura e não viver apenas como pessoas pobres, né? Que é o que às vezes acaba acontecendo, né? De a gente verificar somente a pobreza tomando conta das comunidades, né? De uma maneira muito radical. Eu gostaria que falasse um pouco, explorasse um pouco essa questão, por favor. Bem, obrigada pela pergunta, professora. Eu deixei ali a indicação do livro da Linda Turhaiwai. Deixei também o link para quem quiser assistir a defesa na semana que vem, dia 14. Enviei também o cartaz de defesa para o seu WhatsApp, professor. Mas qualquer coisa está lá em Caingangue Fernanda, também no Instagram. E no Facebook, em Fernanda Caingangue. O sul do país, ele padece, né, de um mal maior, que são terras menores ainda para os grandes povos, né? Então, assim, as pessoas não sabem que existem povos indígenas no sul, tá? Ponto 1. O ponto 2 as terras são diminutas, né? Foram reduzidas, foram demarcadas em ilhas, foram sendo fatiadas, né? Então, eu mencionava aí o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, né, tem CPIs, comissões de inquérito parlamentar, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na década de 70, né, mostrando a expropriação das terras, né, pela SPI, pela FUNAI, né, com a conivência do governo estadual. Né? Então, assim, ele relata quantos hectares foram para quem, então tem os nomes. Né? Então, assim, isso já é uma terra degradada. Então, nós temos terras pequenas para um povo grande, né? Eu estou falando do Caingangue, mas tem o Xoclém, né? Que está em Santa Catarina, na terra indígena Laclanhô, né?
a terra indígena Ibirama, que foi a terra que foi julgada, né, a repercussão com relação ao marco temporal aí recentemente no Supremo Tribunal Federal, e que agora nós estamos, né, às voltas com os projetos de lei do agronegócio, tendendo a manter o marco temporal. Por quê? Porque isso tem a ver com o usufruto, né? Entre as condicionantes, entre os artigos que sobreviveram, né, dentro do Supremo Tribunal Federal, está a questão do usufruto exclusivo, da flexibilização para atividades econômicas em terras indígenas. Então, é uma lógica perversa, você demarca com dificuldade. E quando você demarca, ainda assim você não garante que esses povos vão usar aquela terra. Né? Por quê? Porque o agronegócio vai tomar conta dela. Então, essa é a realidade do sul do país. Então, com relação ao Caingangue, nós temos terras pequenas e essas terras estão com o seu usufruto completamente comprometido para a produção de monoculturas regadas a defensivo agrícola. Nós somos o norte, o noroeste do país, do estado. No resto do país se consome, em média, 8 litros de defensivos agrícolas por ano. Nós somos um dos países que mais consome agrotóxico. Na região noroeste do estado, são 16 litros por pessoa. Isso é guerra química, isso é envenenamento. São produtos carcinogênicos, cancerígenos. E aí não se sabe por que tem tantas malformações, tanta perda de feto, né, tantos problemas de saúde que não existiam há pouco tempo. Não tem mais abelhas. A gente colhia plantas do meio das lavouras, né, que nós preparávamos para comer, que hoje, né, quando você colhe e coloca na água para que os bichinhos saiam, flutuem, não tem bichinhos. A água ferve, a água espuma, é produto químico, não dá para comer. Então, assim, nós estamos sendo envenenados, brancos e indígenas, tá? Mas, assim, dentro das terras indígenas, não tem essa distância de... Não, as casas estão no meio das plantações de soja. E essas pessoas estão passando fome. Na semana passada, teve uma audiência pública em Porto Alegre, mas foi híbrida, para tratar da regularização da mão de obra para as colheitas, porque as safras vão começar, né? E aí todo mundo falou da informalidade, da necessidade da regularização, da necessidade de criação de carteiras de trabalho, e etc, e fiscalização, Ministério Público do Trabalho presente, FUNAI também. Eu fiquei ouvindo, eu pensei, eu vou falar, né? O mal de advogado é falar, especialmente no eixo da morte, que é território, agronegócio. Eu falei, vou falar. Eu falei, senhores, é muito importante o reconhecimento de direitos, né? Nós somos cidadãos, trabalhadores e etc. Mas, assim, os senhores percebem que nós temos uma herança escravocrata e que a mão de obra indígena foi usada como mão de obra escrava nas serrarias, no panelão, né? Para a implantação de monocultura em terra indígena foi utilizada a mão de obra escrava, inclusive de crianças. Tem fotos disso, tá? No Museu do Índio. Então, assim, as colheitas são só uma versão contemporânea do trabalho escravo. É mal pago. Não tem dignidade, não tem condições dignas de trabalho. Viola os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Mas os senhores já se perguntaram por que povos que têm terras férteis estão se submetendo a condições análogas à da escravidão nas colheitas? Não seria porque as terras estão todas comprometidas por anos à frente para produzir soja para exportação? E os senhores não pensam em fiscalizar e implementar a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, a PNGAT, para que as terras indígenas produzam comida, feijão, abóbora, abobrinha, batata doce, mandioca, o que nós comíamos? Por que nós não podemos reflorestar ao menos à beira das nascentes, à beira dos rios, com araucária? E a araucária, ela tem uma subfloresta embaixo,
né? Ela é um guarda-chuva. Embaixo dela cresce outro bioma. Então, assim, que serve de alimento, né? Isso é extrativismo, a gente sempre trabalhou com isso. O pinhão, em 7 anos, né? Nós temos aí pesquisa da Universidade Federal do Paraná, junto com a Emater, com a Embrapa Araucária, que em 7 anos, começam a produzir pinhão. Vamos certificar o pinhão. Orgânico, indicação geográfica, o que mais nós tivermos no direito. Vamos reflorestar, mas só tem recurso para o Fundo Amazônia, porque não tem indígenas fora da Amazônia. Então, há um trabalho de reconhecimento a ser feito. Nós não fomos exterminados ainda. Aliás, nós somos o 3º maior povo do país. Exterminar vai ser um pouco difícil. Então, assim, mas as condições de miséria têm diretamente a ver com a violação de usufruto, que é direito constitucionalmente reconhecido. Por que nós temos que ver crianças pedindo nos semáforos e dormindo nas rodoviárias? Porque nós não conseguimos cumprir a nossa Constituição Federal? Será que essas pessoas que viviam de agricultura familiar, de agricultura de subsistência, durante séculos, não conseguiriam plantar ao redor da sua casa a mandioca, a abobrinha, a batata doce, né, o amendoim? Por que as pessoas dizem, se não tiver arrendamento, as comunidades vão morrer de fome? Desculpa, as comunidades estão passando fome agora, passaram fome na pandemia, dependeram de cestas básicas que não chegaram. Então, nós temos uma crise de segurança alimentar que precisa ser solucionada. Mas que precisa ser solucionada com honestidade. Tem a ver com o lucro que as elites rurais estão extraindo há 70 anos do que sobrou dos nossos territórios. Isso é uma coisa difícil de dizer, mas os nossos prefeitos estão envolvidos, os nossos vereadores, os nossos deputados, porque o agronegócio manda neste país. A questão é que os nossos modelos de desenvolvimento estão em crise. Nós precisamos produzir comida para o povo. Nós deveríamos ter autonomia. Eu passei vergonha, mas eu pedi cestas básicas para a Fiocruz, para o Fundo Brasil, e quando eu fui distribuir, a minha liderança disse, você não pode fazer uma lista das famílias que estão recebendo as cestas básicas. Eu disse, por que não posso? Porque as prestações de contas deles, dos termos de ajustamento de conduta que eles fecharam com o Ministério Público Federal para continuar o arrendamento, diziam que todo mundo tinha terra. Ao distribuir as cestas básicas, a gente fez um levantamento dizendo, só vai receber quem assinar aqui dizendo não tenho terra, mas na metade não tinha acesso à terra, ou seja, tem prestação de conta sendo fraudada, que o Ministério Federal nunca foi fiscalizar. Aí a gente fez a ação, que era obrigação do Ministério Federal, mandaram caçar a minha cabeça, eu tive que amanhecer, né, e não vou retornar para a terra indígena, porque eles iam me matar. Então, assim, para depois, é uma disputa interna. Vocês não acham que eu estudei 27 anos para disputar plantio de terra e ser cacique em terra indígena, né? Não faz sentido, mas era o que era dito. Então, nós fomos para o Fantástico, nós precisamos, recomendo que vocês visitem um Armazém Memória, né? Tem um especial sobre a questão do arrendamento, e o arrendamento vem do sul do país e está subindo em direção à Amazônia, então já está no centro-oeste, aí muda o produto. Aqui se arrenda para monocultura, ali se arrenda para gado, né? Então, assim, lá em cima vai ser para mineração, tem diamante azul nos territórios deles, tem nióbio, tem ouro, né? Mas a violação do usufruto exclusivo é a mesma, e ela vem do sul do país, né? Então, aqui, a atuação do SPI e depois da FUNAI, os órgãos, a política indigenista oficial, os órgãos, né, oficiais, e agora nós temos uma advogada na presidência da FUNAI, agora nós temos uma ministra indígena, né? Demorou muito tempo, há muita coisa para ser feita, né? E há muita reparação, inclusive na FUNAI. A Joênia dizia, a gente tem medo, porque tem processo entrando de tudo que é lado, pelos crimes que foram cometidos pelos órgãos indígenas oficiais. Então, o sul do país, os povos indígenas do sul, eles têm uma desvantagem. Entre aspas, invisibilidade. Invisibilidade, senhores, exclui culpabilidade. Nós não somos invisíveis, nós temos sido negados na nossa condição de povos indígenas.
Perderam a língua, perderam a cultura, não estão mais nas terras. Por que não estão nas terras? Porque nós fomos arrancados dali pelo governo do Estado. Isso está documentado, nossas terras foram vendidas, né? Para o pessoal que veio fugido da fome e da guerra na Europa. Vieram de boa fé, trabalharam pela terra, pagaram por ela, mas nós fomos mortos. Quem não quis sair morreu. Então, assim, existe uma dívida que precisa ser reparada, que precisa ser reconhecida com relação aos povos do Sul. Porque nós sobrevivemos, nós reexistimos. Nós fomos às faculdades por não ter outras alternativas. Quando a minha avó viu as minhas malas na frente de casa, em 1995, ela disse, onde você vai? Aí eu falei, vou estudar, avó. Ela disse, vai estudar o quê? Eu falei, vou estudar o direito do branco. Os fogos têm muitos direitos, alguns deles nos interessam, vou estudar para a gente poder entender. Ela falou, você está sendo obrigada? Se eu contasse para ela que a minha mãe estava me obrigando e a geração dos meus pais tinha escolhido o curso para mim, ela não ia deixar eu ir. Então, né, eu menti e disse, não, estou indo por vontade própria porque eu acho que nosso povo precisa. Ela disse, eu acho muito estranho que você queira estudar leis que os fogos criaram e nem eles cumprem. Eles deviam mandar a gente estudar com a gente, porque a gente não escreve leis, mas todo mundo conhece as nossas leis, né? E todo mundo cumpre. Mas, enfim, você vai, eu vou te abençoar, porque o matriarcado Caingangue é assim, né? Ela nem passava na cabeça dela que se ela dissesse que eu não iria, eu iria teimar ou eu iria desobedecer. Ela disse, você vai. Nunca se esqueça de quem você é e nem de por que você está indo. E outra coisa, não case com um branco, porque os meus netos podem nascer, meus bisnetos podem nascer mais feios do que você, por causa da pele clara e dos olhos grandes, né? Ela disse, mas como você parece com eles, quem sabe eles te tratem bem, quem sabe eles te aceitem, quem sabe eles te escutem, porque eles são estranhos, eles ouvem mais os jovens e descartam os velhos deles. Mas, enfim, vá lá, veja tudo que você tem para ver, aprenda tudo que tiver para aprender e volte. Nós estaremos aqui esperando por você. Falei, muito bem, vó. Ela me abraçou e disse assim, eu não vou te ver mais. Eu escolhi o teu nome. O teu nome é Iofê. Iofê é a flor de uma erva medicinal e você sempre me perguntou por que eu te dei o nome de um chá se você pertence à metade da guerra. Eu quero te dizer que o teu nome tem a ver com o seu papel na terra. Eu fui para a universidade, minha avó morreu enquanto eu fazia o curso de Direito, eu realmente nunca mais vi ela. E eu sou especialista brasileira na área de biodiversidade, conhecimentos tradicionais, expressões culturais tradicionais. Eu sempre achei que a minha avó tinha se equivocado com o meu nome, mas o meu nome tem a ver com o meu papel social, não só em relação ao meu povo, mas aos povos indígenas do país e em âmbito de América Latina. Eu represento a América Latina como especialista perante diferentes fóruns das Nações Unidas. Isso é saber. Isso é saber além das fronteiras, isso é saber além das vivências, né, que aquela senhora tinha, porque ela nunca saiu do sul do país. Então, os nossos pajés trabalham muito com essa perspectiva, né, mas os saberes deles têm sido expropriados e não têm sido reconhecidos. Nosso pajé mais antigo tem cerca de 100 anos, né, e esses saberes estão desaparecendo pela falta de valorização. Nós gostaríamos muito de ver os nossos mestres sendo reconhecidos pelas universidades, pelos saberes que eles têm, né? O nosso Cuyã, o Jorge Garcia, a mestra Andila Caingangue, né? Está sendo reconhecida agora como mestra da cultura pelo Ministério da Cultura. Então, assim, isso é um papel que as universidades podem fazer. Então, os nossos mestres do saber podem dar palestras regiamente remunerados. A Unesco dizia, não temos, né? Eu disse, vamos resolver isso. Vamos reconhecer títulos de doutores honoris causa, vamos outorgar títulos de doutores honoris causa para os nossos anciãos, para que vocês possam remunerar eles de acordo com o saber que eles têm. Então, o sul do Brasil tem uma dívida com os seus povos que precisa ser paga em consulta com eles, construída com esses povos,
né? E não feita, né, de gabinetes distantes com relação à nossa realidade, porque então ela não será bem sucedida. Nós podemos reflorestar, nós podemos voltar a produzir alimento, nós podemos desentrusar as nossas terras, são desafios postos para o direito do sul do país, que não sabe o que fazer com as ações civis públicas sobre arrendamento que nós tivemos que mover, porque o Ministério Público Federal não fez o seu papel, né? Então, assim, muitos tombaram nesse caminho. Então, eu sou resultado de uma luta coletiva e os povos indígenas têm pedido socorro. É preciso que nós tenhamos aliados com compromisso de adotar medidas práticas, efetivas. Bom, eu preciso me organizar para a minha viagem, mas agradeço muito pela oportunidade, uma vez mais, professor. Eu acho que nós podemos encerrar, né, colegas? Já estamos aqui há 1 hora, quase 2 horas. Fernanda, eu não tenho palavras para te agradecer. Na verdade, eu tenho palavras para te agradecer, dizer que é uma alegria imensa ouvi-la. Eu sempre aprendo muito contigo, tenho certeza que todos e todas que aqui estiveram também aprenderam com você. E te desejo muita sorte. Eu sei que tu não precisa porque tu é muito competente, mas vai aqui o nosso afetuoso abraço em relação à tua defesa, que se aproxima, então que tu tenha muito êxito, tenha muita sorte, e nos comunique. Eu vou procurar, depois eu posso dividir com os colegas, mas também o contato para assistir virtualmente a tua defesa. Estarei lá te assistindo, te desejo bastante sorte, tá, nessa nova etapa, e que esse título sirva também para novos contatos, novas conversações, vindas à nossa universidade, que tu sabe que tu será muito bem recebido, tu faz parte da nossa história, e você é vista por todos nós aqui com muito carinho, como exemplo de dedicação, de luta, de energia, de potência, em relação ao mundo e, em particular, às causas que são existenciais e que dizem de ti. Então, Fernanda, muito obrigado, de coração. Espero que essa caminhada seja muito longa e continue sendo tão profícua como ela tem sido até aqui. Tá bem, Fernanda? Um beijo para ti e muitas felicidades. Muito obrigado por dividir conosco tanto conhecimento, tanta informação e, sobretudo, tanta sensibilidade com um tema que tem que nos tocar mais. A nós tem que tocar mais, para que a gente se responsabilize também com essa causa, que é uma causa que deveria ser de todo mundo e que infelizmente não é. Tá bem? Assim a gente encerra essa atividade. A lista de presença, para aqueles que quiserem atestar, tá ali nas mensagens. À tarde a gente tem a fala também de uma outra pesquisadora sobre questões que a Fernanda também poderia contribuir, mas também seria exigida mais da Fernanda, que é o problema das decisões sobre minorias no STF, com a professora Clarissa. E amanhã a gente tem uma pauta racial, pela manhã, e à tarde uma questão sobre gênero, com professoras chilenas e argentinas. Então, agradeço a presença de todos, e assim encerramos a atividade desta manhã, convidando a todos, a partir das 14 horas, de fazerem presente nos endereços que estão registrados no link do evento. Obrigado, Fernanda. Tchau. Tchau para todos. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Marhutten, deixei aí meus contatos, Instagram, Facebook, e-mail. Enfim, vamos lá, gente. Nós podemos fazer um mundo melhor. Tchau, tchau. Até a tarde.